A primeira semana do governo do capitão Bolsonaro e dos seus generais foi marcada, entre outras coisas, por uma verdadeira bateção de cabeça com relação a algumas propostas do governo. No que se refere especificamente ao tema da nossa coluna semanal, que é a questão da política econômica, o fato concreto é que duas questões chamaram a atenção dos analistas e dos principais atores políticos na conjuntura, tá certo? O primeiro ponto foi uma declaração do capitão em sua primeira entrevista, e frise-se que a primeira entrevista que ele concedeu a uma rede de televisão não foi para a Globo, foi para a SBT, o que já pode ser um elemento significativo de análise, tá certo? Mas o fato é que ele já anunciou, nessa entrevista, a possibilidade de promover aumento de impostos. No caso específico, o aumento do chamado IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que viria como uma forma de compensar, eventualmente, as dificuldades que a área econômica tivesse de eliminação de subsídios e de isenções. Tá certo? Então, como uma forma de compensar essa não redução de gastos, o presidente fala em aumentar o imposto sobre operações financeiras. Na verdade, isso foi uma correria, porque imediatamente foram perguntar para o secretário responsável pela área, que tinha acabado de ser nomeado, o economista Marco Sintra, e ele negou, ele falou que não está em estudo, não está em perspectiva nenhum aumento de imposto, muito menos do IOF. Na sequência, a gente viu o recém-nomeado ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fazendo um jogo de cena ali, tentando explicar para a imprensa e dizendo que, na verdade, o presidente havia se equivocado. Não é pouca coisa, tá certo? Quer dizer, um presidente ser desmentido por dois dos seus principais assessores no segundo dia do seu mandato em um elemento importante e fundamental, eu diria, da sua política econômica, que é a questão fiscal. O segundo aspecto, que também representou uma bateção de cabeça e uma saia justa enorme, foi com relação à reforma da Previdência. Quer dizer, esse vem sendo apresentado pelo Paulo Guedes, o chamado posto Ipiranga do Bolsonaro, como a reforma das reformas, aquela que daria maior credibilidade para o governo, que reduziria gastos governamentais, aquela coisa toda. E o Bolsonaro, quer dizer, nesse caso específico, todo mundo sabe, ele tem uma visão muito diferente, pelo menos no seu histórico de vida parlamentar, do que esse ideário doutrinarista liberaloide dos seus economistas. Ele foi sempre contra as reformas previdenciárias da década de 90, dos anos 2000, que eram reformas redutoras de direito. Agora, como ele chamou o sistema financeiro para lhe dar apoio, ele está sendo obrigado a fazer algum tipo de concessão em relação àquilo que ele sempre defendeu. E o Paulo Guedes é extremado nessa medida. Ele queria uma reforma radical, mais extremada ainda do que a do Temer, tá certo? Acabou sendo convencido de que alguma medida deveria haver um recuo, mas ele nunca imaginaria que o recuo seria da dimensão daquela que o Bolsonaro, o presidente da República, esboçou nessa entrevista também. Ele disse que na reforma que o governo dele encaminharia, provavelmente seria mantido, primeiro ponto, a diferença de gênero entre homens e mulheres, que era uma questão fundamental para esse pessoal do financismo, e, por outro lado, reduzindo significativamente também a idade mínima, que era também um ponto central na reforma na época do Meirelles e do Temer. Ou seja, atualmente a idade mínima é 60 para homem e 55 para mulher. A proposta inicial do Temer era 65 para todo mundo, que era uma loucura, e na Câmara houve uma negociação e a coisa acabou reduzindo, tá certo, para 63, se não me engano, para homem, e 62 para homens e mulheres, tá certo? Na prática, o que o Bolsonaro está apresentando, quer dizer, é um pouquinho pior do que a proposta atual, quer dizer, de 60 vai para 62, de 55 vai para 57. Ainda é, obviamente, e o movimento sindical, a oposição está se colocando contra,
mas é um grande recuo em relação àquela proposta mais extremada de 65 para todo mundo. Tá certo? Então essa foi a primeira semana, a semana de estreia do Capitão, tá certo? E foi essa bateção de cabeça, essa dificuldade, primeiro, em harmonizar uma proposta do governo, e em segundo, em apresentar essa proposta que seja do governo para a sociedade, para os meios de comunicação, para os atores políticos envolvidos. Porque qualquer que seja essa proposta, quer dizer, em se tratando de reforma da Previdência, ela vai ter que ser negociada tanto na Câmara como no Senado, tá certo? E se ele já inicia o jogo com uma proposta bastante reduzida, tá certo? Quer dizer, aumentar de 60 para 62, de 55 para 57, quem apresenta essa proposta de início sabe que ela vai ser objeto de negociação. Então, aparentemente, tem uma divergência, como em outras áreas de governo, entre os diferentes atores que dão apoio e participam do governo Bolsonaro, e isso provavelmente vai ser uma marca desse governo.